De Brasília, do cinema brasileiro. E agora eu vou conversar com o Fernando Adolfo, que é coordenador do festival. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Fernando, qual é a expectativa do festival? Como é que está acontecendo as coisas? Foi a abertura, né, ontem, com um público excepcional, um público, o que é esperado do público de Brasília que frequenta o festival. Ele formou esse público ao longo dos seus 41 anos de edições, e um filme magistral, uma obra-prima, filme São Bernardo, do Léo Richman, com a presença da família, com a presença do Lauro Storella, primeiro dele, a primeira fotografia dele, o sinal é insuperável, exuberante, e foi uma abertura típica do Festival de Brasília, prestigiadíssimo pela cidade, e que é um bom início que, com certeza, seguirá assim durante toda essa semana. São 8 dias, com várias mostras, não só de exibição de filmes, não só no Cine Brasília, mas em cidades satélites, a mostra no metrô, e dentro do Hotel Nacional, onde acontecem todas as palestras, os seminários, onde se discute esteticamente, politicamente. É o burburinho do festival. E esse ano a gente teve uma novidade, né? Qual é a novidade e quantos filmes se inscreveram, né? Teve um número grande, não é isso? Foram 238 filmes inscritos em todas as mostras. Tem uma relação, não digo bem uma novidade, mas de qualquer maneira, em toda essa trajetória do Festival de Brasília, a tradicional mostra 16 milímetros, ela, claro, vai continuar com o nome, ela foi concebida, né, no início do festival, que foi também concebido dentro da Universidade de Brasília. Esse ano a gente homenageia o Nelson Pereira dos Santos, exibindo exatamente um filme em 16 milímetros, que é o Fala Brasília, filmado por Nelson em 66, foi professor da UNB. E essa mostra, a partir desse ano, ela passa a ser exibida em formato digital, especificamente esse ano em formato beta. Por quê? Porque os 16 milímetros, a película 16, infelizmente, está realmente em extinção. A captação, tudo bem, continua tradicionalmente, mas a revelação desses filmes, a exemplo do ano passado, só no exterior. E eu já tão sofrido o curta-metragem, e ainda ter que gastar tanto com a revelação, os equipamentos são obsoletos, não existem mais, que ela passa digital e que realmente foi uma surpresa, não só em quantidade, mas também em qualidade. Então, nós já tínhamos apenas 2 dias, esse ano ela se estende, começa hoje, quarta-feira, e vai até na segunda-feira, o penúltimo dia do festival. Então, excepcionalmente, uma qualidade maravilhosa. Isso é uma das grandes, que é um rito de passagem, que futuramente o digital vai chegar de qualquer maneira. E Fernando, vai ficar para as próximas edições essa novidade? A 16 milímetros, sim. A mostra do Cine Brasília, de longa e curta, em 35, isso ainda leva um tempo. Há produção para isso, e grandes festivais, você Cannes, Berlim, festivais da África, festivais da Ásia, eles exigem película em 35 milímetros. E hoje o Brasil tem mais de 3 mil salas de cinema, e não é coisa tão simples, né? Você substituir todos esses equipamentos em 35 por um aparelho digital, que não é ainda um formato definido, digamos assim, comercialmente. Então eu acho que ainda há um tempo, ainda tem uma durabilidade, felizmente tem uma qualidade insuperável a película em 35. Fernando, eu queria que você dissesse para o pessoal onde vai acontecer as mostras de cinema aqui em Brasília, porque também tem nas cidades satélites, como você falou, né? Onde vai ser? São 2 sessões do Cine Brasília para atender aquele grande público, uma sessão às 20h30, outra às 23h30. Essa mostra competitiva, ela circula aqui no plano piloto, ela vai ao CCBB, com um dos nossos apoiadores, depois a Embracine, que são os cinemas do Shopping Casa Parque, e depois na Rede Cinemark, que é o Shopping do P21. Nós temos essa importante mostra, que eu acabei de referir, a 16 milímetros, ela está também diariamente sendo exibida no Gama, que é importante, a cidade satélite tradicional, que já teve o Cine Itapuã. E é interessante que temos exibindo filmes em 4 estações do metrô.
na 108, na Central, que é na rodoviária, em Taguatinga, na Praça do Relógio, e em Samambaia. E são curtas-metragens não só de Brasília, mas filmes premiados em festivais anteriores, são os ícones de curtas-metragens que participaram de vários festivais de Brasília, e edições exibidas das 17h30 às 19h30. São curta-metragens porque, pelo próprio conceito, o metrô normalmente a pessoa está com pressa, aquela rapidez, claro. Então, um curta-metragem, enquanto ele espera 10 minutos, 8 minutos, então, grande fluxo, né, de público, e principalmente um público de todas essas cidades satélites, que também acompanham confortavelmente sentados em cada estação do metrô, assistindo também ao Festival de Cinema. E sobre a acessibilidade? A gente ficou sabendo que os cegos, no ano passado, não é? Eles puderam participar do festival. E agora eles estão com um troféu também, né? Explica um pouquinho pra gente essa questão e também a questão dos deficientes auditivos. Foi uma iniciativa pioneira, né? No ano passado, a Secretaria de Cultura, o ano passado, criou uma diretoria, né? Que trata exatamente dessa questão de acessibilidade em todas as formas. Mas no ano passado nós tivemos uma experiência muito grande. Foram 4 meses de experiência e que felizmente foi um sucesso. Deu certo realmente essa experiência. Os cegos assistem tranquilamente, é uma audiodescrição, eles podem estar sentados em qualquer poltrona do Cine Brasília, junto de qualquer pessoa, que não interfere, você não ouve, ele tem um ponto que ele usa no ouvido e é transmitida essa autodescrição. Então foi pioneiro, e tanto que estamos repetindo esse ano pelo sucesso. Com relação à legendagem eletrônica, ainda é uma experiência, porque é uma coisa muito mais complexa do que a dos cegos. Quer dizer, a gente se imagina, mas é difícil. E quem sabe futuramente a gente chegue a um formato ideal e que sirva de exemplo, inclusive para os festivais e para a rede comercial, quem sabe, que a acessibilidade, eu acho que ela tem que ser uma abrangência muito maior, e não especificamente só durante o Festival de Brasília. Mas não deixa o Festival de Brasília sendo uma vitrine histórica que realmente divulgue e que facilite essa acessibilidade. Então, os deficientes auditivos, eles têm a legenda nesse festival, em todos os filmes ou em alguns? Como eu te disse, ele não é uma coisa definitiva, há uma certa polêmica ainda. Alguns diretores acham que na mostra competitiva é uma coisa ainda a ser estudada, porque, claro, não deixa de ser uma interferência, não sou estética, mas talvez é uma questão que tem que ser discutida com a classe, eu acho que, mas quem concordou esse ano já será exibido e vamos ver até que ponto. Mas é importante, né? Eu sou simpático à ideia, mas que tem que ser aprimorado. Fernando, então, para a gente terminar, fala um pouquinho para a gente sobre o Film Commission. Qual a importância do Film Commission para o festival? Porque, para quem não sabe, o Film Commission é um incentivo, né, de cineastas do exterior fazer filmes no Brasil. Então, explica para a gente a importância disso. Eu acho que o festival foi importante para a Film Commission. Ela começou a ser discutida aqui há 3 anos atrás. Quer dizer, ela surgiu no Festival de Cinema e o ano passado no próprio Festival de Cinema do ano passado foi eleita a diretoria da Abrafic, e esse ano se consolidou com o anúncio oficial da Brasília Film Commission. Então foi um palco, né, de lançamento. Ela, na verdade, a Film Commission, ela é uma facilitadora das produções, tanto locais como nacionais, e obviamente fazer um trabalho de trazer, digamos, produções internacionais para locações em Brasília, nas redondezas, no Centro-Oeste, essa belíssima exuberância que nós temos. Então isso é a função de uma Film Commission, e não é uma coisa a curto prazo, claro, ela tem que começar agora, já que foi instalada, a divulgar, mas na verdade ela facilita esse contato para produtores, diretores, e não só de cinema, mas de publicidade, de televisão, que chegam em Brasília e sentem dificuldades, procuram sempre a Secretaria de Cultura para essas autorizações, né, de trânsito. Você tem que fechar a rua, né, você tem que utilizar policiamento, o corpo de bombeiro. Isso, um órgão público sozinho é realmente complicado.
E a Film Commission, ela une, né, o privado, o setor privado, o terceiro setor e o governo, não só local, mas federal. Eu acho que aí sim, aí você começa a ter realmente essa sociedade e a possibilidade de trazer grandes profissões, gerando empregos e formando técnicos, que é exatamente a função de uma Film Commission. Obrigada, Fernando, pela entrevista. Essa é o NBTV na cobertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Fique ligado na nossa programação.